Mudando de assunto, gente, a situação é grave também. Corte no orçamento. Universidades federais podem parar no segundo semestre. É mesmo? A redução dos recursos do Ministério da Educação e Cultura deixando universidades numa situação no mínimo complicada. Sem condições, me parece até de pagar conta de luz, limpeza, enfim. E a Universidade Federal do nosso estado de Sergipe tem condições de se manter? Qual a sua real situação financeira nesse momento? Kleber Oliveira, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal, está aqui conosco e já começa a conversar com a gente. E quero saber em quanto ficou isso, corte, bloqueio no orçamento, em comparação com 2020. Seja bem-vindo, Kleber. Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer imenso sempre me dirigir ao senhor e ao seu público tão grande aqui no estado de Sergipe. Muito obrigado. A Universidade Federal de Sergipe, como todas as universidades públicas brasileiras, sofreram um corte de R$1 bilhão agora no orçamento de 2021. E isso aqui na própria Universidade Federal de Sergipe importa em dois aspectos. O primeiro é a redução do orçamento de 2021 em relação de 2020 e nesse orçamento reduzido ainda houve um bloqueio. Então, em termos de volumes, né? A redução, o corte no orçamento na UFES foi de R$20 milhões. Se somados ao bloqueio de R$12,8 milhões, chegamos a R$33 milhões a menos para que a Universidade Federal de Sergipe funcione em 2021, comparando com 2020. Evidentemente que o bloqueio pode ser desfeito, né? O que a gente tem de efetivo é um corte de 20 milhões com um bloqueio de quase 13 milhões, sendo que esse bloqueio pode ser reconsiderado pelo Ministério da Educação, pelo governo federal. Entendi, pró-reitor, acaba causando um tremendo colapso, né? Você simplesmente não consegue desenvolver as atividades normais dentro de uma universidade. E te pergunto, são quantos alunos e quantos cursos oferecidos pela universidade, pró-reitor? Sérgio, a universidade, se ela fosse um município, ela seria um município médio de Sergipe. Nós temos, a nossa comunidade universitária gira em torno de 33 mil pessoas. É um município médio. Dentre essas pessoas que nós temos professores, alunos, terceirizados, a universidade ainda presta um atendimento à comunidade. E principalmente agora no período da pandemia, a gente tem, por exemplo, testagens, é muito caro a testagem, a universidade banca isso, nós bancamos os laboratórios, nós temos, os laboratórios, por exemplo, eles não param de funcionar. Eles precisam de refrigeração, precisam de aquecimento. Nós temos animais vivos aqui nos laboratórios, temos cadáveres que precisam ser conservados. Então, o corte de energia na Universidade Federal de Sergipe atinge diretamente 33 mil pessoas. A gente oferta hoje 113 opções de cursos. Nós estamos em 5 municípios sergipanos. Então, a universidade é fundamental para o funcionamento da educação do Estado. Corte dessa magnitude, ela compromete o funcionamento no curto prazo, ou seja, a gente pode está mantendo as atividades administrativas, a universidade não parou, a gestão da universidade não para. 24 de dezembro a gente estava aqui, 31 de dezembro a gente estava aqui. Os professores estão trabalhando de suas casas, consumindo seus computadores, a sua energia elétrica, investindo em equipamento, por exemplo, de filmagem, câmeras, etc. As aulas não pararam, nem na graduação, nem na pós-graduação. Os laboratórios de pesquisa continuam funcionando, evidentemente que observando o protocolo de biossegurança, de não aglomerar, mas as pesquisas não podem parar, porque se interromper a pesquisa agora, o prejuízo científico é grande, o prejuízo material também é grande. Então, a Universidade Federal não para. Eu costumo sempre dizer o seguinte, olha, quem quiser passar aqui no Rosa Elze aos domingos, verá carros aqui no estacionamento. E não é de vigilante não, é de professor trabalhando. Então, esse corte, ele impacta diretamente na vida de 33 mil pessoas. E diretamente em nossas vidas também, pró-reitor, porque nós estamos falando aqui, eu falo de maneira insistente a respeito do ensino, da extensão e da pesquisa. Ensino, extensão e pesquisa, o quanto nós precisamos. Nós estamos atravessando um momento extremamente preocupante em nossa sociedade e nós precisamos dessa pesquisa, nós precisamos desta atividade universitária. Só rapidamente para encerrar, há uma solução a curto prazo, pró-reitor? Olha, todos nós esperamos que o governo federal reveja esse bloqueio e que o mais rápido possível, eu não sei se seria possível economicamente, né, financeiramente, rever também o corte. A gente espera que o corte seja revisto, mas a gente espera também que o bloqueio seja desfeito, seja reconsiderado imediatamente.
porque as despesas chegam, nós temos terceirizado, nós temos conta de energia, conta de água para pagar, e isso compromete bastante o nosso funcionamento. A orientação do nosso magnífico reitor é que as atividades continuem funcionando normalmente, nós manteremos o funcionamento normal, na esperança de que o governo federal reveja essa posição, sobretudo porque nenhuma sociedade tem futuro sem educação. Eu estou vendo aí, se você me permite, a população reivindicando, e é preciso que essa mesma população se una para combater quem ataca o serviço público. Porque se não fosse o hospital público e a pesquisa pública agora na pandemia, o quadro seria de fato maior. Então, o serviço público brasileiro é, em última instância, e o primeiro aliado na guerra contra a desigualdade, contra a falta de educação, mas, sobretudo, é um aliado do combate à doença. A superação da pandemia passa pelo serviço público. E aqueles que criticavam o serviço público no início de 2019, surpreendentemente sumiram. Eu convido essas pessoas que achavam o serviço público ineficiente para agora darem sua contribuição. Essa é a hora de mostrarem valor, mas me parece que não têm a coragem que tiveram antes para criticar o serviço público. Respeitem o serviço público, defendam o serviço público. Faço minhas as suas palavras, porque há servidores públicos altamente qualificados e nós precisamos desse trabalho. E digo até por experiência própria, porque eu me formei numa universidade federal. A minha qualificação foi graças à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui conversando com o pró-reitor pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, então não estaria aqui. Então, meu prezado pró-reitor Kleber, muito obrigado pela sua dedicação, pela sua atenção para conosco e torcendo para que realmente a gestão pública federal ela possa ter sensibilidade para entender o que está acontecendo e possa restabelecer, de fato, a tranquilidade e a serenidade no ambiente universitário da nossa universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Prezado Kleber, é exatamente isso que a gente comenta, né? O quanto é importante, o Kleber estabeleceu ali uma comparação, só rapidamente, o quanto a educação é fundamental. Enquanto vemos as pessoas ali completamente desesperadas, precisando trabalhar, querendo fazer algo para o próprio sustento, eu fico imaginando o quanto a educação, estando conosco, você tendo uma educação qualificada, o quanto isso possa vir a facilitar a sua vida e você possa ter uma vida mais digna e melhor. Educação é sempre a solução.